dia. Que Deus possa abençoar você e toda a sua casa. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas não sabem o que estão fazendo da própria vida? Ou a maioria delas tem a vida apenas como um simples entretenimento? Aquela máxima de que morreu, acabou, perdura ainda na cabeça de muita gente, quando na verdade isso não existe. Seria uma limitação, uma ignorância muito grande. É de uma ignorância muito grande cultivar isso no pensamento, de que morreu, acabou. Não faz sentido. E por conta disso as pessoas querem aproveitar, as pessoas querem ao máximo aproveitarem a vida. Mas essas mesmas pessoas não se dão conta de que elas estão correndo um risco enorme. E dentro dessa ignorância que elas possuem, elas pensam que estão andando num caminho aparentemente certo. Mas no final, elas vão se deparar não com a morte conhecida, mas com a morte espiritual, como diz o texto sagrado na Bíblia, lá em Provérbios. Há um caminho que para o homem parece direito. Há um caminho, está escrito, há um caminho que para o homem parece certo, parece correto, parece, mas ao final ele encontra a morte, ao final ele encontra o sofrimento, o verdadeiro tormento, posso colocar. E eu vou abrir aqui uma passagem que exemplifica uma pessoa que vivia sobejadamente e tinha essa linha de raciocínio de aproveitar a vida, aproveitar ao máximo o momento, mas sem se dar a menor conta da coisa mais séria e mais importante. Deixa eu abrir aqui para vocês aqui. Eu tô com esse aplicativo aqui. Eu vou procurar. Pronto, já até coloquei aqui. Pronto, abriu. Deixa eu só diminuir um pouquinho a tela. Isso. É Lucas capítulo 12. Mesmo que você não tenha um hábito de ler a Bíblia, eu vou lendo aqui o texto para vocês. Olha só, isso aqui é uma história, uma chamada parábola, né? Jesus sempre contou parábolas para as pessoas na sua época. E essa aqui é muito profunda, porque trata a respeito daquela pessoa que simboliza aquela classe maior, de que a vida para ela é passageira, é curta, mas que deve ser aproveitada enquanto ela está ali. Ela não é um investimento. Ela é algo que foi dado na mão dela para que ela aproveitasse. Olha só o que ele fala a respeito disso. A parábola do rico insensato. Diz assim: e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Herdade, campo, terra. A terra, o campo de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava, pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Não tenho espaço mais, não tenho mais onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Olha o pensamento: minhas novidades, meus bens. E direi à minha alma:
tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Não é isso que a maioria faz? Quer ao máximo procurar se deleitar, quer ao máximo procurar se satisfazer das melhores coisas desse mundo, independente se são corretas ou erradas. Isso não vai ao caso para elas. Elas querem se satisfazer as suas vontades, os seus desejos, se deleitarem ao máximo, porque a vida é passageira. Não é esse o pensamento? Esse era o pensamento desse cidadão que tinha as terras, mandou destruir e construir depósitos maiores para ter mais espaço para recolher mais produtos das suas terras. Mas olha o que o Senhor, o Deus do universo, o Senhor de todas as coisas, que tem um conhecimento, todo o conhecimento existente na palma da mão. Deus disse: louco. Deus virou para ele e falou: você é um louco. Aí o que fala aí? Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Deixa eu abrir um parênteses aqui, vocês não estão só escutando o áudio da minha pessoa falando, vocês estão escutando um barulho de carro por fora. Eu estou num local aberto, e até peço perdão que o vídeo não vai ser propício a concentrar-se apenas no som da minha voz. Mas eu acredito que vocês estão escutando bem, vocês estão prestando atenção bem no que eu estou falando. Então, o barulho externo vocês podem desconsiderar. Voltando ao raciocínio. Deus chamou esse cidadão de louco e disse: essa noite vão te pedir a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Ou seja, em outras palavras, naquela mesma noite esse homem, esse rico, iria morrer. Ele iria morrer. E não iria aproveitar absolutamente nada dos depósitos maiores que ele fez questão de construir. E qual é a pergunta que vem com isso? Eu pergunto para mim: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que você está fazendo da sua vida? Como você tem vivido a sua vida? Você tem vivido na mesma linha de pensamento desse rico? Quer aproveitar ao máximo? Quer viver? Quer curtir? Mas assim como dentro da vida, ou melhor, como ser humano, esse rico tinha uma alma, eu tenho uma alma, você também tem. E quando esse corpo nosso volta para o pó, morre, a alma não morre. Deus, quando criou o ser humano, não criou só um corpo, criou dentro desse corpo uma alma e um espírito. Quando chega o fim do homem, o corpo, que é a matéria, a carne, volta ao pó, o espírito, que significa a consciência, o entendimento, volta para Deus, a sabedoria volta para Deus, e sobra a alma. A alma tem dois caminhos: ou ela vai para Deus, ou ela vai para Satanás, para o diabo, para o inferno. Mas essa escolha, a pessoa, e só ela, decide enquanto ela está viva, quando ela ainda tem nas mãos dela a vida. Aí vem o questionamento: o que está se fazendo com essa vida? A vida então não é uma curtição? A vida então não é um meio de entretenimento, de proveito, enquanto se
Está vivo? Não. Claro que não. A vida é um investimento. A nossa vida, a sua vida, ela está nas suas mãos para que você invista nela. Não é para você curti-la. Desculpa. Não é para você deleitar-se através dela. Ela é um investimento que você é o responsável de fazer com que ela dê os frutos desse investimento. Se você não investe na sua vida para a eternidade, lamento informar, mas você vai estar se enganando, e quando você partir desse mundo, não vem coisa boa para você. Porque por mais que você não acredite, a vida depois dessa nossa que nós estamos vivendo, há uma passagem, porque a coisa que morre é o corpo, o espírito volta para Deus, e a alma não morre. A alma foi criada por Deus para ser eterna. A alma, nossa alma é eterna, e o destino dela, depois que ela descola do corpo, não tem para onde correr. Ou ela vai para Deus, ou ela vai para o próprio diabo. Mas somos nós que decidimos, enquanto nós estamos vivos, para onde nós queremos ir. Eu não acredito nisso. Você pode acreditar ou não, não vai mudar, porque está escrito. Está escrito isso, é a palavra de Deus. Foi a boca do próprio Deus que assim, através de homens santos, escreveu sobre isso. E você acreditando ou não, não vai mudar em nada. Agora, se você pensa, se você analisa, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela fala. Agora, o que interessa e o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. O que você fez da sua vida até agora e o que você vai fazer daqui para frente. Você vai continuar vivendo do seu jeito? Você vai continuar conduzindo a sua vida da mesma forma, como se nada fosse acontecer? As pessoas vivem a vida como se nunca fossem morrer. Essa é a realidade. Ninguém chega para um outro e fala assim: ei, rapaz, tem pensado no dia da sua morte? Ninguém faz isso, porque ninguém quer falar de morte. Papo estranho, não é? Chegar numa roda de amigos assim e falar: ei, rapaz, já pensou no dia da tua morte? O cara vai mandar você para aquele lugar, vai até te expulsar dali. Não pensam que um dia vão morrer, não ponderam, não refletem: caramba, um dia eu vou partir. Mesmo não acreditando em Deus, não crendo, não tendo a fé em Deus, não tem um entendimento de pensar o seguinte: caramba, o que vai acontecer depois que eu morrer? Não surgem os questionamentos, ela não se questiona, sabe? Ela não se pergunta nessa linha de raciocínio, ela não faz isso, ela apenas vive. Aí entra aquela palavra que a gente disse no início: há um caminho que para o homem parece certo, parece direito, mas no final dá para a morte, porque a pessoa se engana. A pessoa vive a vida inteira pensando que quando acabar, acabou. Quando ela vai perceber, aí que começou o quê? A eternidade, porque a alma dela não morre, o que morre é o corpo. Deus chamou esse cidadão de louco e disse: essa noite vão te pedir a tua alma. E o que você preparou? O que a gente está preparando para o nosso último dia? O que você está preparando? O meu último dia vai chegar e eu sou responsável por ele. O nosso último dia vai chegar. Mas o que nós temos feito? O que nós temos preparado
para o nosso último dia? Se é que se tem preparado alguma coisa. Então, pense nisso. Avalie se isso é uma baboseira, como é que eu vou colocar? Se isso tudo é sabe? Uma coisa que não tem sentido nenhum. Fique à vontade. Você acredita no que você quiser. Mas, entretanto, ao seguinte: ninguém vai poder dizer que não ouviu. Você não vai poder dizer que não houve esse momento em que você escutou tudo isso, não ponderou, não quis refletir, não tomou uma decisão sobre tudo que ouviu. Não sejamos insensatos. Deus existe. Para que Ele enviou Jesus ao mundo? Para curtir a vida na Terra? Para saber como é que é ser um ser humano na Terra? Claro que não. Ele enviou com o propósito de salvar. Salvar de quê? Do inferno. Salvar da condenação. Salvar do tormento que não tem fim. Que foi preparado não para o ser humano, mas a partir do momento que o ser humano não quer saber nada de Deus, o destino dele já traçou. Eu não quero saber de Deus. Beleza, é uma escolha que Deus respeita, mas que Ele não pode fazer nada para o destino que ela traça. Pensa nisso. Você amanheceu hoje porque Deus permitiu. Mas quem garante que você vai amanhecer amanhã? Você vai deitar hoje, mas ninguém vai chegar para você e garantir: olha, fulano, você pode ficar tranquilo que amanhã você vai acordar. Não existe nenhuma pessoa em toda a terra que te garanta isso. Você não sabe se você vai acordar. E aí, o que você vai fazer? O que nós vamos fazer a respeito? Pensa nisso. Porque o que está em jogo não é a sua vida aqui, não. É a sua eternidade. Você é eterno. Nós somos eternos. Essa vida nesse mundo aqui vai passar, com certeza. Mas depois dela, vai começar a vida que não tem fim, que é a eternidade. E se não for com Deus, na paz, na verdadeira alegria, prazer e felicidade, na verdadeira vida, bota tudo o contrário disso aí. As pessoas vão entender o que realmente significa tormento, dor. Como diz a própria Bíblia, ranger de dente. Você já imaginou a dor de uma pessoa a ponto dela ranger os dentes de dor sem parar por toda a eternidade? Que pesadelo mas não é pesadelo não, é realidade, isso é real. Se não fosse real, Deus não tinha feito isso ser escrito. Que Ele possa abençoar o nosso entendimento, para a gente não só entender isso, mas trazer isso para a nossa vida. Cuidar da nossa vida de maneira que ela seja um investimento, não uma curtição, não um passatempo como a maioria faz. E que no final nós possamos atravessar os portões da eternidade para encontrar com Ele. Pense nisso, meu amigo e minha amiga, e que Deus possa abrir o nosso entendimento para compreender isso e trazer a salvação, que é a coisa mais importante para a nossa vida. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês.